nome completo Yara Pereira Nunes Galvão. Meu avô, Mário Galvão, veio para São José dos Campos em 1920 porque ele achou que ele estava tuberculoso. E ele praticamente descobriu o clima daqui, achou que era um clima muito bom. Morava no Rio, tinha estudado medicina no Rio, na Alemanha. Então ele chegou, acho que andou pelo interior, sei lá, esse pedaço eu não conheço. E achou São José dos Campos uma boa cidade para ele vir se recuperar. E aqui ele foi fazendo a clínica, foi aumentando, se tornou praticamente, eu acho que um médico da região. Que muito mais tarde, em 1947, eu já moça, fui trabalhar em Caçapava, tinha gente que conhecia o meu avô de nome, porque disse que ele andava por lá curando muitos pacientes. Ele andava em lugares muito longe, até hoje eu preservo uma pequena valise dele, que ele andava pelo interior aí com essa valise de couro, e umas coisas de injeção também, que era de um tipo de um inox, que naquela época não existia, mas um tipo de alumínio, que era uma vasilhinha assim, com umas ampolas dentro para ferver a água, porque ele andava pelo interior. Essa foto é do meu avô, o Dr. Mário Nunes Galvão, casado com Dona Teresa Werneck Nunes Galvão. É a família dele, está faltando um filho, que é o filho mais velho, que morava no Rio de Janeiro e não veio para cá. Essa fotografia foi tirada numa casa onde ele morou, posteriormente o Dr. Nelson Dávila morou, e depois essa casa foi demolida, que era quase pegada onde era o João Cursino, que hoje eu já disse que eu não sei o que é mais. E aqui está o casal e seus filhos e uma nora. Está aqui o meu tio, que foi militar também, o Valdemar Nunes Galvão. Esse aqui foi o tio René Nunes Galvão. Esse ficou no Rio também. Esse foi o Dr. Gaspar Nunes Galvão, que seguiu a profissão dele. Esse é o meu pai, Álvaro Nunes Galvão. Este é o Antônio Nunes Galvão, que também saiu do Colégio Militar. Esse aqui continuou a carreira militar, médico, carreira militar. Esse foi engenheiro, o tio Antônio Nunes Galvão. A Evangelina foi casada com ele, é a família de protestantes anglicanos. A filha deles ainda está viva, ainda é minha melhor amiga em São Paulo. Aqui a mulher dele, da Teresa. E aqui eram 2 netos que também já faleceram. Tiveram família, sempre moraram no Rio, faleceram. E aqui a única filha do Dr. Mário Galvão, que era Manolita, casada com Arrigo Werneck Rossi. Ficaram no Rio também e lá criaram os filhos. Eu nasci no Lago da Matriz, ali ao lado de onde é a igreja, que quando eu era criança é a Igreja Nova, porque havia uma outra igreja aí que foi demolida, que eu cheguei a ver as ruínas dessa outra igreja, mas foi demolida e foi construída essa mais tarde, talvez por volta de 1930, 35, por aí. Essa igreja, mais ou menos, eu não sou capaz de precisar da data. E ali nesse largo eu nasci. Depois, por força de problemas de família, minha mãe ficou doente e tal, e minha mãe ficou viúva, meu pai morreu, eu tinha 2 anos, então nós mudamos, eu, minha mãe e minha avó, para a Rua Rubião Júnior, que é ali ao lado do Instituto de Educação, Coronel João Cursino. Ali eu ainda tenho uma fotografia que eu trouxe aí, ao lado, em frente à casa onde eu estava, tem o portão da casa e em frente tem um muro lateral desse prédio, que era cheio de pequenas colunas assim em cima e tinha um portão grande de ferro, isso eu me lembro bem. Ali passei minha infância. Depois estudei um pouquinho no Olímpio Catão, ali ao vizinho, né, que era só atravessar a rua. Também era outro prédio, que também foi demolido
E minha mãe lutou muito para não demolirem, porque era uma judiação, que era prédio antigo, devia ser preservado, mas com modernidades ninguém aguenta, ninguém pode, a luta tem que continuar. Demoliram e fizeram essa nova construção, nova entre parênteses, que é a que persiste até hoje. Ali eu fiz o meu curso primário, até a admissão onde eu fazia. Aí eu mudei, atravessei a rua, fui para o outro lado da rua, onde tinha o ginásio, o antigo ginásio de São José dos Campos. Ali era a escola normal, era municipal. Muito interessante que aquela escola preservou municipal muitos anos. Era municipal e ali eu fiz meu ginásio de 5 anos. Eram 5 anos naquela época. Até o ano seguinte que eu me formei, eram 5 anos. Durante 2 anos eu fiquei ausente, que eu fui para São Paulo porque a minha mãe achou que estava muito doente, que não estava aguentando, a minha carga era muito grande, porque eu filha única, sabe, dá muito trabalho. Então me mandou para São Paulo, eu fiquei em casa de uma minha tia durante 2 anos estudando no antigo Liceu Rio Branco, que hoje é o Colégio Rio Branco. Aí chegou uma hora, minha mãe me perguntou, o que você prefere? Ir para um colégio interno ou voltar para São José? Nem esperei acabar a pergunta, eu falei, eu quero São José. Voltei para cá em 1940 e aqui fiquei. Aí eu fiz todos os cursos que tinha aqui. Eu fiz o primeiro curso de contador, que era um curso técnico, depois eu fiz escola normal e acabou. Não tinha mais o que estudar aqui. Era 1942. Acabou tudo. Eu falei, e agora? Eu quero estudar, como é que eu faço? Eu estudava piano desde criança. Só queria estudar piano, só queria estudar piano. Eu falei, o jeito é mudar para São Paulo. E a minha mãe resistindo. Ela resistiu tanto que eu fui trabalhar só com a escola normal. Fui trabalhar em Caçapava, no ginásio de lá. Fiquei lá 2 anos, depois consegui transferência para cá. E aqui eu fiquei no colégio, no João Cursino, até 55, 56, por aí. Eu fiquei aí. Aí eu conheci alguns diretores da escola, que eram o Xenofonte, um, e o Edésio del Santoro, o outro. São os que eu me lembro. Tinha um grande professor de latim, que era o Padre Geraldo. Tinha outros professores vieram mais tarde, que os professores todos vinham de São Paulo. E viajavam, muitas vezes eu viajava com eles, porque eu tinha minhas aulas de piano lá. E voltava aqui sempre, vinha cedinho para chegar no ginásio e já trabalhar. E ali era muito boa, a convivência entre os professores era muito legal, os professores todos com mente super avançada, gente que trazia os últimos conhecimentos pedagógicos, sabe? Deve ser em 1955, mais ou menos. Algumas pessoas aqui, eu me lembro bem. Esse aqui era o Jamil Matar, esse era o professor Custódio, muito conhecido, professor de latim, Dr. Rui Dória. Esse era o seu José Barreira Neto. Ele foi meu colega de escola normal e depois ele foi inspetor de ensino secundário normal aí. Esses dois eram representantes do consulado francês. Ali está o diretor da época, que era o seu Edésio del Santoro. Aqui o professor João Batista Bonetti, que era professor de francês. Esse era um promotor público aqui, que eu não me lembro o nome dele. Esse doutor Walter Bevilacqua, Bevilacqua, pai do Joaquim Vicente Bevilacqua, que foi prefeito aqui de São José dos Campos. O pai dele e a mãe era a dona Leni. E esse é o seu José Candelária, irmão do seu Joaquim Candelária, que foi meu professor de história. Essa dona Filhinha, a senhora dele, eu, e a dona Thelma, que era a senhora do doutor Rui Rodrigues Dória.
Em 1956. Aí eu não aguentei mais, eu falei, gente, eu não posso ficar estabilizada aqui, eu quero estudar, eu não posso ficar aqui. Aí atormentei muito a minha mãe, que ainda trabalhava ali, ela era ainda professora ali do Olímpio Catão, e faltavam 2 anos para ela se aposentar, e eu dizia, não, mas eu quero ir embora, eu não aguento mais, eu não posso mais ficar aqui parada. Aí ela resolveu se mudar. Não, os parentes todos dela, os primos todos, moravam lá mesmo, então não foi difícil. Aí eu me mudei para lá, aí foi então que eu acabei minha formação. Eu fiz faculdade de Direito, depois fiz faculdade de Artes Plásticas com habilitação em música, que era a única coisa que eu queria desde criança. Aí me realizei, me aposentei e me tornei professora de música. É como eu me sinto hoje, professora de artes. Não faço outra coisa. Ah. Esse barulho eu me lembro. Os primeiros teco-tecos aqui. Gente, nesse ambiente vocês me fazem lembrar de coisa. Os primeiros aviões que eu vi voando aqui, aviões de aeroclube, não era aeroporto, era aeroclube, onde tinha uns amigos meus que estavam aprendendo a pilotar. E vinham de macacão branco para a cidade, eu achava lindo. Um deles faleceu, que era irmão, era tio do Dr. Campoy, que está por aí, que vocês conhecem. Tio dele, o Carlito. Apareceu num desastre de aviação lá no Rio. E tinha um outro que era o mais velho, que era aviador. Depois tinha o Mingo. O Mingo era o Domingos, que era o pai do Dr. Campoy, que vocês conhecem. Esse era o meu grande amigo aqui de São José dos Campos. Foi meu melhor amigo. 2 grandes amigos eu tive aqui, foi ele e o Nadir Marcondes. O tênis clube de São José dos Campos eu vi construir. Eu sou sócia remida do tênis clube, que eu contribuí para a construção da piscina nesse clube. E eu jogava tênis. Uma vez eu fui vice-campeã. Em 1950, eu acho pouco menos. E nós fundamos a moçada, adolescentes, mocinhos, 17, 18 anos, nós fundamos um pequeno clube que era uma comunidade de amigos, que chamava Clube do Sapo. Esse Clube do Sapo durou acho, não muito tempo, então uns 5 ou 6 anos. Mas era um centro de diversão, mas um centro de cultura. Porque a gente promovia assim, uma vez eu toquei piano, dei um recital de piano com o pessoal do Clube do Sapo, houve um desfile de modas uma vez também. Eram pequenos eventos que se faziam na cidade com o Clube do Sapo. Durou muito pouco tempo. Para mim, a praça do Jardim do Sapo, onde nós considerávamos naquela época, era um jardim que ficava, eu não sei explicar para você, você andando pela Rubem Júnior, ali pela Rua 7, por aí tem uma pracinha. Ali só tinha sapo. Só tinha sapo. Os sapos coachavam a noite toda. Como coachavam no banhado onde é a estação de estrada de ferro. Que eu morava aqui em cima, ali era um charco, era sapo para todo lado. Uó, 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 a noite inteira. Era uma coisa incrível. E o Jardim do Sapo, a gente ia chegando perto, era aquela saparia louca. Eu falei, gente, por que será esse sapo? Então eu tinha medo. Eu tinha medo de sapo. E os meninos brincavam, pegavam o sapo, jogavam, eu ficava horrorizada com aquilo, né? Tinha horror de sapo. E com isso nós resolvemos reunir umas pessoas ali, conversar, se tornou o Clube do Sapo. A família Campoy toda eram meus amigos. Eram 4 rapazes, era o José, o Domingos,
o Carlito e o Antoninho, que eu não sei do Antoninho, eu não soube mais, eu não sei se ele ainda está vivo. Tinha a família da dona Raquel Marcondes, que era do Clélio Marcondes. A da Leni Bevilacqua, que essa aí, a Leni Bevilacqua aconteceu uma coisa interessante. Eu morava na Mário Galvão e o irmão dela era meu colega de classe. Nós tínhamos umas 10, 11 anos de idade, mais ou menos. O menino levantava às 4 horas da manhã para tirar leite da vaca, na fazenda dos Ferreira, depois que ele vinha entregar leite na cidade. Depois que ele ia para o ginásio. Eu tinha uma admiração por ele, eu ficava, meu Deus, mas o Luiz faz coisas incríveis, como é que ele aguenta ainda estudar? Eu lá, menina dondoca, né, porque filha única, não fazia nada, só estudava. E ele fazendo aquilo tudo, era um trabalho incrível. A irmã dele, que era minha grande amiga, era a Leni, a mãe do Joaquim Vicente Bevilacqua. Outros amigos, deixa eu lembrar quem mais. Tinha a família Medeiros também, Medeiros Pereira de Souza. Tinha o Paulo Medeiros, tinha o Lilito, como era o nome dele? Guilherme. Alguns a gente guarda os nomes, os apelidos, não se lembra dos nomes. Tinha o Guilherme e mais 2 irmãs, que também eram muito minhas amigas, até por coincidência, quando eu me mudei para São Paulo, nós morávamos no mesmo prédio. Não foi coincidência, acho que minha mãe procurou uma amiga e nós moramos no mesmo prédio. Eu começo a falar assim, eu fico um pouco emocionada, porque eu tenho muitas saudades desse povo, sabe? Não tem mais ninguém. A última que morreu foi a Nena Bonadio, também, que era muito minha amiga. A Nena era uma pessoa incrível. Eu estava no ginásio, e ela também, quando ela veio transferida do Colégio Santa Marcelina de São Paulo para cá. E ela chegou, vocês sabem que é colégio de freira. Colégio de freira, os meninos aqui, as meninas lá. Não havia, eu acho que não tinha nem menino no colégio que ela estava. Chega aqui, colégio misto, eu, amicíssima dos meus amigos lá, que não estava. Então ela chegava assim, ela segurava nos braços dos meninos, pendurava assim. Eu falei, nossa, como ela pendura. Eu ficava olhando, como ela pendura no braço dos meninos. Mas ela não estava acostumada, que ela queria se acostumar a uma vida mais livre, que ela estava muito presa lá, né? E ela era uma grande amiga, a gente tinha uns namoricos, uma bobagem assim de fã para cá, fã para lá, a gente conversava muito. Ela morava aqui na João Guilhermino, aqui em cima. Aquelas 2 casas que parece que demoliram uma. Não sei se demoliram as 2. Eram 2 casas iguais, da dona Inês e da dona Sérgia. A dona Cígia casada com o seu Roberto, a dona Sérgia casada com o Sérgio. Os 2 irmãos com 2 irmãs. E os 2 construíram aquelas casas ali e era muito gostoso, sabe? Era muito gostoso porque a gente ficava por ali. A dona Inês foi quem durou mais ali, que a gente ficou mais amiga dela, porque foi que mais durou, né? O resto foi tudo. O Leopoldo era muito amigo meu também. O Serginho Vaz. O Serginho Vaz, quando ele fundou o Biriba Boys, eu dizia para ele, nossa, você fundou o Biriba Boys? E como é que você vai tocar? A gente vai tocando. A gente vai tocando. Ele é ótimo, né? E a última vez que eu estive com ele, pode fazer uns 7, 8 anos. Ele tinha lançado um CD. E ele estava lá no show do Biriba lá. Eu falei, nossa, Sérgio, ainda está com esse conjunto até hoje. Conversamos um pouco, ele me deu de presente um CD, eu guardei, até hoje eu tenho lá de estimação. Este foi prefeito de São José dos Campos, José Marcondes Pereira, que foi meu colega de escola de comércio. Este aqui é o Dr. Ricardo Edwards, conhecido Dick. Olha, Dona Inês e seu Roberto Vaz. Eu acho que esse cachorrinho era da moda, porque o meu cachorro também era dessa raça. Essa foto tem Dr. Ricardo Edwards, Dr. Dória
eu acho que o doutor Sérgio Vaz, que eu me lembro do doutor Sebastião Pontes. Essa fotografia, eu acho que eu era muito criança. Essa fotografia é a família Moraes Barros, que era um tio-avô meu que tinha uma chácara aqui em São José, na esquina da Avenida João Guilhermino, em 1926. Essa fotografia é de 1926, a moda, olha a moda. O Dr. Nelson Dávila conheceu muito bem meu avô. Então, eles eram amigos e tal. E a minha mãe começou, de vez em quando, se tratava com o Dr. Nelson. As filhas do Dr. Nelson foram minhas grandes amigas. A mais velha, que foi a Ieda, casou-se com o Dr. O nome dela Mascarenhas, Pedro Mascarenhas. Depois tinha a Yalta, foi minha grande amiga. Tinha a Elza, que era professora de História lá em São Paulo. Tinha a Bernadette, que foi a única que ficou aqui. Tinha o Faustino, também ficou. Aí a Bernadette ficou, o Faustino e a Bernadette aqui, e a Bernadette casou-se com um dos professores desses novos que eu disse que vieram para São José com concurso. Professor de concurso era o Simão Schuster, que é professor de matemática. E ele era excelente professor. E Bernadette era aluna lá, tal, foi indo, os dois acabaram se casando. Eu achei ótimo, porque eu gostava muito dos dois. Quando eles casaram, eu achei ótimo. Bom, quem morava na esquina da minha casa também, essa aí também sou dó na memória, na esquina da minha casa, Mário Galvão, na esquina da Siqueira Campos, tinha muito antigamente uma alfaiataria que era do seu César. Esse seu César, casado com Dona Amélia, eles tiveram três filhos ou quatro? Elisa, Didi, Geni, quatro filhos. Elisa, que é conhecido como Elisa Brito, a Didi, que casou-se com a Didi Costa, a Geni, que casou-se com a Mauri Veloso. O Mauri Veloso veio aqui por causa desse sanatório. E, por último, foi o José. José é um advogado que hoje mora em São Paulo. Perdi o José de vista. A família Sebastião já é outra coisa também, porque a minha tia, irmã da minha mãe, foi casada com Alciso Rodrigues, que foi vereador aqui em São José. Era uma família muito conhecida, a família dos Rodrigues, que era a família do Alto da Ponte, daqui de São José. O seu Samuel e Dona Clarice eram os pais desse meu tio. Esse meu tio tinha uma irmã, que era a Dona Alzira. Eram muitos irmãos. Se eu não me lembro, 8 ou 9 irmãos. E a Dona Alzira casou-se com o seu Felício. O seu Felício, que era sabastano. E a família Sabastano não era daqui. E seu Felício foi diretor do grupo muito tempo, do Grupo Escolar Olímpio Catão. Era uma pessoa muito querida na cidade. Muito querida, todo mundo gostava muito dele. As professoras se levavam... Eu me lembro do tempo que a minha mãe era professora no Olímpio Catão, as professoras não falavam outra coisa sem colocar o seu Felício no meio. Porque o seu Felício falou nisso, o seu Felício contou isso, era o diretor. Depois ele se tornou inspetor também. E depois, aí eu mudei daqui também, eu acho que faleceu. Era a família Sabastano que eu conheci. Eles tiveram 2 filhas, que era a Tereza e a Ruth. E o Rubens. O Rubens, que era o marido da Ângela Sabastano. Aí eu me lembro, o Rubens eu me lembro muito bem, porque eles são primos de uns primos meus aqui. Eu tenho 2 primos ainda aqui em São José.
Um que é o Luiz Eduardo Pereira Rodrigues, que foi advogado da prefeitura há muito tempo, e outro é o José Roberto Pereira Rodrigues. E esses primos ainda se conservam aqui. É a única ligação de parentesco que eu tenho com São José dos Campos são esses dois primos que ficaram. Quando eu entrei, eu vi a entrada principal desse prédio aí, eu falei, ai meu Deus, era por aqui que eu entrava. Eu gostava da sociabilidade, sabe? Eu gostava achava que eu estava fazendo bem, porque afinal de contas eles estavam confinados aqui. Eles não iam a lugar nenhum. Gente, a maioria do Rio de Janeiro, gente do Rio, acostumado com cidade grande, ficar confinado nesse pedaço, porque em São José dos Campos era esse pedaço. Não tinha mais nada. A cidade era desse tamanho. Não tinha nem ICTA ainda. Nem o ITA tinha vindo para cá. Então, os coitados ficavam aí à mercê disso aqui. Tinha que ter alguma distração. É verdade que era uma distração que eu me propunha fazer. Eu era muito careta, sabe? Quando matéria de música, para a minha idade, eu era muito careta, porque eu só gostava de música clássica. Então eu ficava, não, porque a minha mãe tocava Nazaré, uns chorinhos, lá, umas coisas, e eu, sabe, aquilo lá fazia pouco, sabe? Fazia pouco. Essas musiquinhas não. Eu custei a aprender a ser eclética em matéria de música, eu era muito radical. E com isso eu vinha tocar o que eu sabia. E eu já tinha boa técnica, que sempre estudei de criança, então eu tocava, eles gostavam, batia palma. E eu gostava de conversar com eles, porque era um outro universo. Abria minha cabeça e eu sempre fui muito curiosa para conhecer coisas, conhecer gente, conhecer o universo. E não tinha como aqui naquela cidadezinha. Então eu conhecia gente nova. Quantos doentes aqui, quer dizer, não eram tuberculose, eram doentes. Eu saía de casa, eu era criança, chegava em casa, minha mãe deu mão para alguém? Vai lavar a mão com sabão e com álcool. Com essa autoridade, porque eu não podia dar mão para ninguém. E se desse a mão, tinha que sair com a mão assim, chegar em casa, lavar a mão com sabão e passar álcool, por causa do contágio da tuberculose. É por isso que de vez em quando eu pegava a minha bicicleta e vinha aqui sem contar para ela. Porque não podia dizer que tinha... E tinha um rapaz aqui, que eu não me lembro mais o nome dele, ele era muito meu amigo, a gente conversava muito. Eu não podia contar para ela que eu tinha um amigo tuberculoso, imagina! Nunca mais ela me deixava passar naquela porta. Não, e existia uma parede entre as pessoas da cidade e os tuberculosos. Essa zona aqui tinha o sanatório Rui Dória. Eu não me lembro exatamente onde era, se era da João Guilhermino, por ali, que foi bem depois daqui. Mas esse sanatório também, quando chegou, a cidade foi se reduzindo, porque aqui foi se tornando a cidade dos tuberculosos e lá a cidade dos munícipes realmente habitantes daqui. São José dos Campos demorou muito para se modernizar. Eu acredito que por causa da reação da cidade contra os estrangeiros. Vocês não querem saber a diferença que existe. Você não sabe, você não, mas a diferença do pessoal que morava aqui para o pessoal que vinha de fora era uma coisa incrível. Então, o pessoal do ITA, quando chegou, eles não queriam ver o pessoal daqui não queria ver eles lá. Era cada um lado. Os tuberculosos eram tuberculosos aqui, o povo da cidade lá. É incrível, hoje eu estou percebendo isso. Até agora eu não percebi. Mas essa diferença era muito grande e eu era muito receptiva. Pelo fato de ser, assim, na adolescência, eu já ter ido para São Paulo, meus parentes todos lá, eu tinha um universo maior. Eu sentia que existia entre as minhas colegas de turma, de grupo escolar, eu sentia que eu era diferenciada.
Eu pensava às vezes que era por ter sido filho de professora, que era filho da minha mãe, mas não era isso não. Era realmente outra vivência. Aquela Avenida Anchieta era uma cidade à parte, porque ali quase que só tinha gente forasteiro, como eles diziam. Eram forasteiros, as pessoas que chegavam de fora para fazer a vida em São José. Era outro povo. Eu nunca tive nada contra. Eu sempre fui aberta, então isso aí era uma coisa meio... Quando surgiram essas casas aqui, porque as primeiras casas grandes, boas, assim, foram da família Vaz, lá. Fora isso, não tinha. Tudo construção antiga. A minha casa era de 1926. As outras casas todas dessa idade. Então, a casa da minha tia, eu acho que talvez dessa idade também, que era na rua Sebastião Hummel. Também hoje tem um laboratório lá, não tem nada. O Felisbino Franco Rodrigues, por exemplo. O Felisbino, o sobrado que ele morou, acho que ainda está aí. Era pegada à casa do Dr. Soares, Dr. João Soares, que foi um médico daqui também, não sei. Os médicos ajudaram muito, porque os médicos foram os primeiros de fora que vieram para cá para cuidar dos tuberculosos. Então foram os primeiros a morar na cidade. Então, o Dr. Dória, por exemplo, o Dr. Delson, eles ajudaram a desenvolver a cidade, que não era gente daqui, né? O Dr. Jorge Zarur, o Dr. Mauri Veloso, deixa eu ver se eu me lembro mais médico daquela época. Bem mais tarde, o Toledo, bem mais tarde, o Toledo já é da minha turma, esse que eu citei, são uma geração anterior. O Toledo já é da minha geração, casado com a Isabel. Olha, a mensagem que eu tenho é uma mensagem meio nostálgica. Porque aqui em São José, hoje, me sinto um peixe fora d'água. Não sou mais joseense. Então, eu sinto as minhas raízes aqui, tenho amor à cidade, mas a saudade é tão grande que eu fico assim, sabe, meio lá, meio cá, e às vezes acompanho a vida política daqui. Às vezes eu quero lutar. Aquele dia que você me contou a história que tinham acabado de extinguir a Orquestra Sinfônica daqui, me deu uma dor no coração. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria fazer parte dessa Secretaria de Educação aqui, botar essa parte de música, assim, porque aqui tem potenciais incríveis. Tem músico que pode se tornar gente, fundar uma escola de música que preste da prefeitura. Eu já queria, sabe, já fiz um plano. Já estava fazendo um projeto para fazer uma faculdade de música aqui com 1000 estudantes, fazer uma coisa grande. Porque vocês têm potencial para isso, né? E são ideais que eu tive em São José, mas na época que eu era moça era impossível. Hoje seria possível, mas eu já não tenho mais força, né? Eu não tenho, com essa idade eu não vou começar coisa nenhuma. Posso pegar as coisas no fim de algum barco andando, mas no começo não tem. Mas em suma é isso, eu sinto saudades de São José, sabe? Saudades de São José, porque era coisa que eu fazia de bicicleta 2 vezes por semana, da Mário Galvão até o ITA, para aprender inglês. Eu tinha uma professora de inglês no ITA, não tinha outra coisa, não tinha outra pessoa que soubesse inglês aqui. Eu ia da Mário Galvão até lá de bicicleta. Depois criaram um ônibus, aí eu comecei a ir de ônibus. Mas já em 1950, bem mais tarde. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que grande da parte da minha memória de São José vocês pegaram. E se eu falhei, alguém pode ver esse depoimento aí, diz, ela esqueceu de mim, esqueceu do meu tio, esqueceu. Eu posso ter esquecido muita gente, porque a memória de 92 anos, gente, é muito falha, não dá para guardar tudo. Tá bom?